João, capítulo 16. Acho que você já veio já, primeira vez? Porque seja bem-vinda. Sério? Uau! Seja bem-vinda. João 16. Qual é o seu nome? Bianca. Seja bem-vinda, viu, Bianca? Fique à vontade. João 16. Vamos orar. Senhor do Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã. Obrigado por cada um aqui presente. Obrigado por sua presença conosco. Te amamos, te adoramos, te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. No nome glorioso de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui nessa manhã e poder cantar louvores ao nosso Deus. E também poder, ó Pai, alimentar um pouco da nossa fé. Obrigado, Senhor. Toda a honra e glória de dada a Ti, Espírito Santo, unge nossos corações, unge esse tempo aqui juntos, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Sabe, João 16, 33, versículo 33, está escrito: Jesus disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui está uma promessa de Jesus Cristo. Muitos esquecem, né? Nós falamos de muitas das 7.800 promessas que tem na Bíblia. Eu acho que essa é a primeira parte dessa promessa. Muitos não falam sobre ela, né? Que Jesus disse: no mundo passareis por aflições. É uma promessa também. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Eu venci o mundo. Olha, amados, é triste, mas muito triste, quando um filho de Deus perde a esperança. Sabe, ele não tem mais motivação de caminhar com Deus. Vive em uma situação onde ele não quer mais ouvir de Deus. A sua esperança está baseada no que ele vê. E às vezes o que ele vê não é muito animador, né? Não é muito animador. Hoje, dia da eleição, muitas pessoas estão votando candidato por diversos motivos. Estão pondo às vezes esperança em um certo candidato. Mas a nossa esperança como filhos de Deus precisa estar no Deus eterno, o Deus de Israel Todo-Poderoso. A nossa esperança precisa estar nele, em Jesus Cristo. Hoje à noite, no pôr do sol, hein, Daniel? Eu estava falando aqui mais cedo com o seu Américo e Dona Adélia. O rabino vai tocar o shofar, a trombeta, anunciando o Rosh Hashanah, o ano novo de Israel, 5.777 anos ao pôr do sol. Tempo de alegria. Os judeus têm uma esperança de que um dia o seu Messias, o Hamashia, virá reinar em Israel. E aqui estamos nós hoje, falando do próprio Messias de Israel, que já veio como ovelha muda. Ele não abriu sua boca diante dos seus torcedores. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza dele que nos agradasse. Ele era desprezado, humilhado, rejeitado pelos homens. Isaías 53. Mas ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Messias de Israel, Jesus Cristo. E ele disse, e hoje para nós é prático: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, não perde a sua esperança. Mantenha o foco nele, em Jesus Cristo, e ande de cabeça erguida.
Porque Jesus venceu o mundo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amados, às vezes nossas situações não são muitas animadoras. Em 1 Coríntios capítulo 15, olha lá em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, está escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No capítulo 16, versículo 13 e 14, 1 Coríntios 16, versículo 13 e 14, está escrito: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Olha, em tempo que as pessoas colocam sua esperança em homens, no seu braço, nós somos chamados a pôr a nossa esperança no Senhor, Deus de toda glória, no Deus de Israel, que diz que a nossa esperança não será frustrada. Não será frustrada. Aqui ele nos exorta: olha, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é em vão. Muitas vezes, por causa do resultado do nosso trabalho, que não é de acordo com o que nós vemos e queremos, muitos chutam o balde, desistem. Precisamos ser firmes. Nós não estamos aqui para agradar homens, nós estamos aqui para agradar Deus, o Deus de toda a terra. E às vezes pessoas vão ficar bicudos conosco, pessoas vão ficar com raiva do nosso caminhar, vão falar mal da sua vida, vão trazer coisas que você fez no passado para o dia de hoje, para justificar porque não gosta de você. Mas o fato é, não andamos pelas vistas. O que passou, passou. É daqui para frente. Não perdemos, portanto, o nosso foco em Jesus Cristo. A nossa esperança está nele, e somente nele. E vamos ter momentos de aflições, mas nós não vamos desistir, porque nossa esperança está nele. Seja firmes, inabaláveis, perseverantes, porque o nosso trabalho não é vão. E aqui 1 Coríntios 16 fala: sede vigilantes, permaneceis firmes, tanto a palavra que tantas vezes Deus nos exorta a ser firmes no nosso proceder, que no grego é da palavra firmes, da palavra debaios, que significa firmes, seguros, convictos, firmemente, forte, estabelecido, perseverante. Deus está dizendo para nós hoje: sede firmes, seja seguro, seja convicto, seja perseverante, não desista, porque estamos estabelecidos na rocha inabalável que é Jesus Cristo, o Messias de Israel. Sede firmes, inabaláveis, perseverantes, seguros, convictos. No quê? Na fé. Que é o único meio de agradar a Deus, de acordo com Hebreus 11:6. Sede firmes, seguros, convictos na fé, a fé alimentada com a palavra de Deus. Sede firmes, sede perseverantes.
na fé. No mundo passarei por aflições, e essas aflições muitas vezes traz dor, traz sofrimento, traz choro, e às vezes sofremos dias, meses. Em Salmos capítulo 30, Salmos 30, o salmista diz o seguinte, Salmos capítulo 30, versículo 5: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Olha, pensa comigo, o choro pode durar a noite inteirinha, e às vezes as aflições que nós passamos fazem com que nós choramos, soframos, e talvez o sofrimento em nossa vida dura dias. A noite de choro nas nossas vidas dura dias, meses, anos. Mas não desista, sejamos firmes, sejamos corajosos, sejamos convictos, sejamos perseverantes na fé, porque vai ter um amanhã, e o amanhã a alegria. A alegria. O sol vai nascer na nossa aflição. A alegria, a nossa esperança, ela é viva. Ela é viva, porque nós sabemos em quem nós temos crido e sabemos que Ele é poderoso para cumprir o que nos prometera. Deus é fiel. Sejamos firmes. Em 2 Coríntios 4, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8, 9, 15 a 18, está escrito, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios 4, vejamos, amados, sejamos firmes, perseverantes na fé. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9 está escrito: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Versículo 15 a 18 está escrito: porque todas essas coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por amor, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Não andamos pelas vistas, andamos pela fé. Somos firmes, perseverantes, e a nossa esperança é que o choro pode durar a noite inteira, mas vai ter um amanhã, e o amanhã vem a alegria. Tudo passa, irmão, tudo passa nessa terra, tudo passa, mas porém a palavra de Deus permanece eternamente, e nós permaneceremos eternamente, porque nossas vidas são eternas. Somos eternos. Ó, você vai ter de me aturar eternamente. Viu, Natan? Arrebatamento logo, que aí a gente fica livre do pastor, ficar gritando lá por frente, eu vou estar lá na frente. Aí,
noite, chegar lá e falar, filho, esse aqui é cara do pastor, ele aqui. Continuando te amando, orando por você, te servindo, sempre colocando a brecha para ser uma bênção na sua vida. E é assim que vocês são também. Uma bênção na vida. Amém? Amados, o alvo do inimigo é anular nossa fé. É anular, porque anulando a nossa fé, você vai ser inconstante, você vai desistir facilmente, você não vai amar os irmãos com o amor que Deus nos amou, incondicional, você vai entrar em julgo desigual com o mundo. Se o inimigo consegue anular a nossa fé, ele vai conseguir ter a vitória sobre as nossas vidas. E nós vamos naufragar na fé. Por isso, resistimos o inimigo na fé. Na fé! Resistimos o inimigo na fé! 1 Pedro capítulo 1, olha lá comigo. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Está escrito versículo 3. Eu gosto muito desse versículo, que diz o seguinte: 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou para uma viva esperança, para uma viva esperança, para uma viva esperança. Onde você tem colocado a sua esperança hoje de manhã? Precisamos estar conectados com Ele por meio da obra consumada por Jesus Cristo, mantendo o nosso foco nele, a nossa esperança nele, porque ela não será frustrada. Quando perseguidos, alguns ficam sem esperança. Quando abatidos, alguns ficam sem esperança. Quando atribulados, alguns ficam sem esperança. Quando são afligidos, perdem a esperança. Não andamos de acordo com o que nós vimos, mas nas coisas que nós não vemos. Andamos, pois, pela fé. Sejamos firmes, constantes, perseverantes, porque aí sim, quando formos atribulados, teremos esperança. Quando formos afligidos, nossa esperança está nele. Quando formos perseguidos, sabemos que o nosso Deus está diante de nós. Nós temos uma viva esperança e Ele vai cuidar de nós. Não atentamos às coisas que vemos. Jesus disse: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, irmãos, o Velho Testamento, quando o judeu estava sem esperança, e isso é algo gritante no Velho Testamento, ele vestia um pano de saco, rasgava suas vestes e jogava cinza sobre a cabeça. Tem várias passagens sobre isso. Várias passagens acontece isso. Por exemplo, quando Mordecai foi perseguido por Amã na época de Esther, Mordecai chegou um momento que ele não tinha mais esperança. Ele estava numa situação delicada. Ele rasgou suas vestes, vestiu um pano de saco, jogou cinza na cabeça e foi lá para a porta do palácio. E Deus levantou um instrumento, Deus levantou alguém que foi usado por ele para trazer libertação para o povo judaico naquela época. E essa pessoa foi Esther, uma mulher que disse, e teve a sua fé confirmada e revelada quando ela disse: se eu for na frente do rei e ele não me aceitar, eu serei morta, mas eu irei interceder, sem perecer, pereci, mas eu vou. E dela foi, e Deus a amou, e Deus libertou o povo judeu por meio de Mordecai.
e Esther. É a festa que é comemorada até o dia de hoje, a festa de Luto das Luzes. Tempo do Purim, tempo de festa de banquete, porque Deus libertou os judeus das mãos de Amã, o Agagita. Em 1 Reis 20, o rei da Síria ia ser morto, e era para ele ser morto. Ele se vestiu de pano de saco, jogou cinza na cabeça, rasgou suas vestes, e o rei de Israel teve misericórdia dele. Errou o rei de Israel, porque depois o rei da Síria veio contra de Israel para destruir. Então, era algo, quando os judeus se vestiam de pano de saco, rasgaram suas vestes, colocaram cinza na cabeça, era porque eles estavam sem esperança. E o rei da Síria tomou vantagem nisso. Os ninivitas, tá certo? Ninivitas, saiu. Lembra de Jonas? 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. Os ninivitas, vestidos de pano de saco também, estavam batidos. E Deus preservou a vida de mais de 20 mil homens na cidade de Nínive. Tá certo? Bom, amados, abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Aqui o contexto é bem interessante, porque o exército do inimigo de Israel veio contra Israel para destruir. E o profeta Eliseu revelava para Israel onde Israel seria atacado. E os planos do rei inimigo de Israel, que era feito durante as madrugadas, com só seus comandantes, seus líderes, eram frustrados. Eles faziam planos, eram frustrados. Dava ordens e eram frustrados. Porque Deus revelava a Eliseu e Eliseu falava para o rei de Israel. Nós lembramos de Isaías 10:8, que diz, está escrito: fazei planos e serão frustrados. Dai ordens e não se cumprirão, porque Deus está conosco. Deus é conosco. Nessa manhã, Deus é conosco. Às vezes somos afligidos, às vezes somos perseguidos, às vezes somos abatidos, mas Deus é conosco. A nós não perdemos a nossa esperança, porque Deus é conosco. E aqui, o inimigo de Israel falou assim: quem é que revela para Israel nossos planos feitos na camada essa noite? Tem um profeta Eliseu, então vamos matar o profeta. Vamos matar o profeta. Mandou uma guarnição do exército cercar a cidade onde estava Eliseu, para matar Eliseu e o seu moço. Aí o moço de Eliseu levantou de manhã cedo. Ele andou, viu, senhor Neto? Ele olhou. Por isso que 2 Coríntios fala: não andai pelas vistas. Ele olhou e o exército ao redor da cidade para matar Eliseu. E ele ficou desequilibrado nas suas emoções. Ele ficou ansioso. Ele ficou, sabe, não, misericórdia, agora vamos estar mortos. Não foi desse jeito que ele falou. Mas ele disse o seguinte, em 2 Reis 6, versículo 15: tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ah, meu Senhor, que faremos? Tem duas exclamações aqui. Ah, Senhor, o que faremos? E agora? Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Por quê? O quê? Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles? São eu e o Senhor, meu. Eu e o Senhor contra esse
com eles, porque o moço de Eliseu estava andando pelas vistas. Ele via o inimigo, mas não via a provisão. E ele ficou numa situação sem esperança. Ah, Senhor, o que vai acontecer conosco agora? Ele não viu uma saída, ele não viu um lugar, uma porta de escape. E ele diz: ó, mais são os que estão conosco. Versículo 17: orou Eliseu e disse: Senhor, peço que ele abra os olhos da fé, viu, irmãos? Para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Deus enviou uma guarnição do exército do céu, de anjos, cavalos e cavaleiros, que estavam ali para proteger Eliseu e o seu osso. Deus enviou, porque Deus cuida dos seus. Sede firmes, sede perseverantes, não ande pelas vistas, não vive sem esperança. Põe a sua esperança no Senhor, porque Ele nos regenerou para uma viva esperança. O crente em Jesus Cristo não pode perder a esperança. Aqui no versículo 25: houve grande fome em Samaria, eis que sitiaram a ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Imagina você e eu comendo esterco de pomba. Vem, Joel, vem, Daniel, juntando esterco e vendendo caro, cabeça de um jumento. A fome estava tão grande, porque em Samaria estava cercado por esse exército que queria matar Eliseu, e Eliseu não permitiu. Esse exército veio agora contra Samaria, e o rei ia caminhando, e uma senhora na casa chamou ele: ô rei, tem misericórdia de nós, ajuda-nos. O rei: o que eu posso fazer? Aí a mulher: olha, a minha vizinha combinou comigo ontem para que nós matássemos meu filho e cozinhasse para nós comermos. E nós fizemos. Hoje era a vez de matar o filho dela para a gente comer, e ela não quis matar. O que fazemos agora? Olha que ponto chegou. O rei falou: tem um culpado, e esse culpado é o homem de Deus. Vamos matar esse homem de Deus. E a mulher viu, que os habitantes viram que o rei estava vestido de pano de saco e suas vestes rasgadas. Versículo 28. Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: essa mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Entendo o rei, ouvindo as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que lhe venha a prover na cabeça. Assim me faça Deus o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Ou seja, vão matar o culpado, o homem de Deus. O rei estava sem esperança, estava vestido de pano de saco, sem esperança. Que triste quando acontece isso com a vida do filho de Deus, viver sem esperança. E assim foi o rei e o capitão na casa de Eliseu. No capítulo 7, Eliseu disse, capítulo 7, versículo 1 e 2: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã
a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia isso suceder? Disse o profeta: eis que tu verás com teus olhos, porém disso não comerás. O profeta disse: amanhã vai ter tanta fartura aqui que vocês vão vender um merreca de dinheiro. Era um grande milagre que tinha que acontecer. É algo sobrenatural que ia acontecer. E o capitão falou: se mesmo que Deus abrisse a janela do céu, poderia suceder? Tu vai ver, mas você não vai comer nada, porque você vai morrer. Diz o Senhor. E o que aconteceu? 4 leprosos que ficavam, não podiam entrar em Jerusalém, porque se eles entrassem, não podiam entrar na cidade de Samaria, porque se entrassem seriam mortos. Eles falaram o seguinte: se nós entrarmos na cidade, eles vão nos matar. Então vamos ao arraial dos assírios. Por quê? Talvez eles tenham misericórdia de nós e nos darem a comer. Mas se eles se matarem, simplesmente nós morremos. E os 4 foram lá no arraial dos assírios. E naquele momento, Deus levantou um grande barulho de tropa de cavalo e cavaleiros. E os assírios viram aquele barulho, ouviram aquele barulho. Olha, Israel alugou várias nações contra nós. Vamos embora, vamos fugir. E eles pegaram, deixaram tudo para trás, água, deixaram comidas e cereais para trás e ficaram. Fugiram. Nós estamos falando aqui da guerra dos 6 dias. Um milagre. Como Deus deu a vitória ao povo de Israel. E aqui o povo, o inimigo de Israel fugiu. E os 4 leprosos chegaram lá. Só viram aquele tanto de riqueza, tanto de comida. E cadê? Não viam um soldado sequer. Eles viram andarem só comida, e muita fartura. E eles falaram assim: nós temos de anunciar para o rei de Israel esse milagre. E eles foram até a porta de Samaria e pediram para falar para o rei: olha, nós fomos no arraial dos assírios e tem farturas e fartura de alimentos, e não tem soldado. Eles fugiram. E o rei, meio incrédulo, falou: não vamos cair nessa, porque os assírios fizeram foi sair um pouquinho para que atrair-nos até o seu arraial para nos matar. Aí um dos soldados dele: agora, rei, nós temos 2 cavalos aí, 4 cavalos, vamos mandar para verificar se realmente é de fato o que aconteceu. O que nós vamos perder? O rei falou: então vai. E eles foram, cavalgaram, e nada de exército, nada de soldado e muita fartura. Aí o pessoal de Samaria veio e levaram aquele tanto de cereais, de alimento, tudo para Samaria, e havia fartura de tal modo que aconteceu o seguinte: capítulo 7, versículo 16 e 17. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Deram o rei a guarda da porta, o capitão, cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou na porta e ele morreu. Como falaram ao homem de Deus o que falou quando o rei descer a ele, assim se cumpriu o que falaram o homem de Deus ao rei. Amanhã a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo, e um flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder assim? Segundo essa palavra, disseram o profeta: eis que tu verás com teus olhos, porém não a comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Não duvide de Deus. Não perca essa esperança.
Não deixe de andar pela fé. Se for necessário abrir janela no céu, Deus é poderoso para abrir janela no céu. Deus é poderoso para cuidar, para libertar, para transformar, para suprir, para ir adiante de cada situação que passamos, para consolar os que choram, aqueles que estão sofrendo, afligidos, perseguidos. Não perca a esperança. O choro pode durar a noite inteira, mas vai ter uma manhã, e a alegria vem pela manhã. Não perca a sua esperança. E para terminar, irmãos, Salmos 30 diz o seguinte, Salmos 3, versículo aqui rapidinho. Salmos 30, versículo 11. Está escrito: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Deus tirou o meu pano de saco e transformou minha tristeza em alegria. Eu que não vivia sem esperança, Deus me deu uma viva esperança. Podemos andar hoje de cabeça erguida. Provérbios 13, versículo 12. Provérbios 13, versículo 12, está escrito: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. A esperança que se adia adoece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Salmos 25, versículo 1 a 3, está escrito. Salmos 25, versículo 1 a 3. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Deus é maior do que a minha aflição. Deus é maior do que os meus problemas. Deus é maior das minhas perseguições. Deus é maior do meu abatimento. Deus é maior. E Jesus disse: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Não desista, persevere, ande confiantemente crendo nele. Não deixe de congregar, não desista do seu chamado, não pare de orar, não deixe de cantar louvores ao seu Deus. Cante, exalte, porque a sua esperança não será frustrada, a sua confiança não será envergonhada diante de Deus. Deus é maior. No mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Então, nós que estamos nele e vivemos para ele e somos dele, somos mais que vencedores. Romanos 8. Por meio daquilo que nos amou, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Sejamos firmes, perseverantes, convictos, seguros na fé. Amém? Levamos nossas cabeças e fechamos nossos olhos. Precioso Pai, muito obrigado por essa manhã. Pai, em nome de Jesus, o Senhor não permita incredulidade, dúvida. Não permita que o inimigo tome vantagem de nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, estenda as suas mãos, ó Pai, sobre cada um aqui presente, cada família que representamos nessa manhã. Ó Pai, em nome de Jesus, traz, ó Pai, a alegria da sua salvação e um ânimo novo, uma motivação nova, Senhor. Que possamos ser perseverantes, firmes, ó Pai, constantes na fé, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós há de concluir,
Aqueles, ó Pai, que estão sendo afligidos nessa semana, visite-os, ó Pai. Aqueles que estão passando por necessidades, supra, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão sendo perseguidos, ó Pai, que o Senhor possa reverter a situação, em nome de Jesus. Não permita que sejamos envergonhados da nossa esperança. Não permita que o inimigo zombe das nossas vidas, porque nós somos regenerados para uma viva esperança. Protege, ó Pai, cada família desse corpo local, cada um, ó Pai, que nos assiste pela internet. Em nome de Jesus, nos protege e na volta para casa, nos dê uma semana abençoada, Pai, uma semana que possamos contemplar a face do nosso Deus, que nós possamos conhecer mais e mais da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor incondicional. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por sua presença. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém.